Nosso próximo cientista, então, depois do Dalton, é o Thomson, tá? E aqui eu já vou resumir para vocês que o Thomson, então, fez um experimento e descobriu que aquele átomo que o Dalton propôs, ele era composto, existia dentro daquele átomo partículas negativas, que daí, então, veio a descoberta do elétron, né? E agora não foi à toa que eu fiz essa linha do tempo, né? Eu gostaria que vocês percebessem que passou quase 100 anos depois do Dalton para alguém propor alguma ideia nova em relação ao átomo. Imagina, por exemplo, o Dalton era químico, que nem eu. E se eu tivesse nascido ali mais ou menos nessa época, eu ia estudar química, ia trabalhar como químico, ia morrer como químico e ainda estar nesse modelo atômico aqui, ó. Entenderam? Por isso que eu fiz, para dar uma ideia para vocês na linha de tempo, né? Então é isso. Então, quase 100 anos depois do modelo do Dalton, alguém propôs alguma coisa diferente, que foi o Thomson. E qual que foi a pesquisa do Thomson? Ele usou um artifício de laboratório, que é as lâmpadas de Crookes, que é um outro cientista, que eu nem vou entrar em detalhe aqui, mas essas lâmpadas aqui possibilitam fazer alguns experimentos. E aqui está o próprio Thomson fazendo o experimento e a lâmpada de Crookes está aqui na foto, essa parte de vidro aqui, ó. Inclusive, isso tem a imagem lá no livro que a gente está usando, né? O que é esse experimento? É uma lâmpada de vidro com um vácuo dentro, né? E aqui numa extremidade a gente tem um fio carregado de elétrons, né? Num polo negativo aqui, rico em elétrons, e aqui a gente tem uma outra extremidade de um fio com pouco elétrons aqui. Então a gente tem uma diferença de potencial, muito elétrons de um lado. Esse lado que está rico em elétrons a gente chama de cátodo, e o lado que é pobre em elétrons a gente chama de ânodo. Então, qual que é a tendência de uma diferença de potencial muito grande? É os elétrons saírem do cátodo e migrarem até o ânodo. Eu cliquei numa coisa sem querer aqui. Tá. Então, isso daqui, ele observou, então, lá, desde o Crookes, eles observavam que existia um feixe luminoso de um polo em relação ao outro. E isso simplesmente deveria ser alguma partícula. E depois que eles perceberam que essa partícula aqui, ela sofria desvios quando se colocava um campo magnético. E aí eles então observaram que essa partícula tinha carga negativa. E aí então vem o experimento, que é, né? Estou fazendo um resumão para vocês aqui, mas vem o experimento do Thomson, que chegou nessa conclusão aí. Então eu peguei também aqui da internet uma imagenzinha para ficar bem simples aqui para vocês, de quais são as descrições, digamos assim, de como que seria o átomo agora em relação à proposta do Thomson. Então ele ainda está com uma ideia até que lembra um pouco do Dalton, né? Só que agora ele descobriu que esse átomo tem partícula negativa. Só que aí ele pensou, pô, mas o Dalton já percebeu que o átomo era neutro. E o Thomson também viu que o átomo era neutro. Mas como é que se o Thomson descobriu que o átomo tinha partícula negativa, então obviamente aquele átomo também deveria ter partículas positivas nele. Embora o Thomson não tenha percebido, mas devia estar lá, porque era neutro, né? E aí então a proposta do modelo atômico de Thomson é isso aí. É quase como se fosse a esfera maciça do Dalton, só que essa esfera maciça ela é composta de partículas negativas e também partículas positivas, tá? E aí então o apelido do modelo atômico do Thomson ficou esse daqui, ó, pudim de passas. Porque é a mesma coisa que um pudim lá, que é cheio da massa do pudim, no meio do pudim tem as passazinhas. Então, sei lá, as passazinhas seriam os elétrons e o resto do pudim as cargas positivas, entenderam? Então esse é o apelido, digamos assim, né? É um jeito de apelidar as coisas. Mas a proposta do Thomson é essa, ele descobriu a existência de elétrons no átomo, tá? E vamos lá, vamos adiante. Depois do Thomson, então, a gente vai vir para o nosso próximo cientista. Vou voltar na linha do tempo lá. Só que depois do Thomson, não demorou muitos anos para um próximo cientista propor uma outra teoria em relação ao átomo, né? Aperfeiçoar um pouco mais o conhecimento do átomo. E esse nosso próximo cientista aqui foi o Rutherford. Então, esse cientista aqui, o Rutherford, ele fez um experimento, tá? Muito interessante. O experimento do Rutherford é esse daqui. Ele trabalhava com radioatividade, o Rutherford, né? E aí um dos experimentos que ele fez foi pegar um elemento radioativo,
se eu não me engano, acho que até polônio, acho que era. E esse elemento radioativo emite partículas alfa, que tem massa, tá? E essa radiação aqui, ele aqui alguns desenhos mostram, né, que tem esse anteparo aqui para fazer com que a radiação passe certinho aqui. Porque aqui essa boca aqui ficou muito aberta, né, no desenho. Mas isso não interessa. Interessa que ele fez a radiação sair daqui e atravessar uma lâmina de ouro. Isso aqui, pessoal, é como se fosse uma folha de papel alumínio que tu usa na cozinha, só que não é de alumínio, é de ouro, tá? Então, tinha uma folhinha assim de ouro. Então, se essa folha aqui ela é feita de um elemento químico, e se os átomos são maciços, como o Dalton falou, né? Se tu emitir radiação que tem massa, essa radiação vai bater na folha de ouro e vai voltar. Porque isso aqui é quase como tu jogar uma bola numa parede, né? Então, essa era a lógica das coisas. Só que o que o Rutherford observou? Que essa radiação aqui, praticamente quase toda a radiação atravessa a folha de ouro, como se a folha de ouro fosse furada. Ele percebeu que um pouco menos de radiação atravessava a folha, mas sofria desvios. E bem menos radiações batiam na folha e ricocheteavam para trás, né? Então, dando um zoom no fenômeno que aconteceu nessa folha, a folha então ela é feita de átomos, e aqui já vem a proposta do Rutherford, né? Se o Rutherford observou que a maioria das radiações atravessam a folha, é porque esses átomos não são maciços. Senão, todas as radiações tinham que bater ali e voltar. Então, se a maioria da radiação passa através da folha, é porque esses átomos aqui eles são furados, eles são vazados. E aí é que vem a explicação do Rutherford, então. Na proposta dele, os elétrons, então, eles se encontram longe de uma parte do átomo. E essa parte do átomo onde tem a maior massa, isso está no núcleo do átomo. Então, na verdade, o átomo ele é uma espécie de uma esfera, só que o núcleo está muito condensado num ponto bem pequeno, de modo que a maior parte do átomo é um espaço vazio, onde estão os elétrons. E isso é verdade, até hoje, né? Então, esse experimento aqui, ele foi feito pelo Rutherford, né, em 1911, 14 anos depois do Thomson. E aí, então, o que esse experimento aqui nos diz, nos mostra? Que o átomo é composto de um núcleo que é extremamente condensado no centro do átomo e a gigantesca parte do átomo ela é vazia, onde estão os elétrons. Então, aqui a gente percebe então que o átomo tem o elétron, só que ele não é maciço. Então, né, mais uma coisinha que o Dalton disse que não estava certo. E no núcleo é que estão as partes positivas. Então, a gente pode resumir esse modelo atômico do Rutherford nesse desenho aqui, ó. O Rutherford, então, disse que a maior parte da massa do átomo está condensada num núcleo bem pequeno, né, em relação ao todo do átomo, e que os elétrons ficam girando em torno do núcleo. Inclusive, esse giro do elétron em torno do núcleo, ele propôs que era uma espécie de órbitas planetárias. Assim como a Terra gira em torno do Sol, os elétrons giram em torno do núcleo. O que isso aí também é uma coisinha que ele não chegou a acertar, né? Na época, esse era o suprassumo que tinha, né? E aí, então, voltando na minha linha do tempo que eu fiz, depois do Rutherford, só 2 anos depois, a gente tem uma segunda proposta que é o do Bohr. Mas que fique claro que esse Bohr aqui é bem interessante. Ele começou a trabalhar com o Thomson, mas aí depois ele não estava fazendo. O Thomson deu uns trabalhos para ele que não era bem o que ele queria, e aí ele foi convidado para trabalhar com o Rutherford, aí ele começou a trabalhar com o Rutherford, e aí eles propuseram essa teoria. Então, na verdade, esse modelo do Bohr aqui, eu sou um dos que costumo dizer que é o modelo atômico de Bohr, mas na verdade o nome é Rutherford Bohr, né? Na verdade eles fizeram junto, bem dizer, tá? Isso aqui aconteceu 2 anos depois só. Qual que é o modelo atômico do Bohr? Nessa parte, isso aqui é meio complicado assim para ensino médio, mas nessa parte do tempo aqui, ó, começou a se perceber que até mais ou menos essa parte do tempo aqui, a física era chamada física clássica, que a matéria se comporta como matéria. Por exemplo, assim, ó, tu chuta uma bola e tu enxerga a bola se deslocando no movimento linear. E aí também se diziam que partículas muito pequenas tinham um comportamento ondulatório. Mas então, ou as coisas tinham um movimento linear ou um movimento ondulatório. E a partir desse momento, entre esses dois aqui, é que começou a surgir a física moderna, né? E aí veio a mecânica quântica, que é partículas muito pequenas, elas têm comportamento duplo, tanto como matéria, mas também como onda.
Então a gente chama isso de comportamento dual, que a partícula se comporta tanto como onda ou como matéria. Acho que mais adiante eu dou uma explicaçãozinha melhor aqui, né, para não ficar tão complicado assim. Mas então vamos lá, eu até escolhi explicar o modelo do Bohr, tá aqui o Bohr, né? Eu até escolhi explicar o modelo do Bohr pelo livro, que eu achei que no livro que que eu dei para vocês lerem aí do Feltrin, isso aí tá bem explicadinho até no modelo atômico do Bohr, tá? Acho que até vou começar no próximo vídeo aqui.